Foi a mesma coisa que fizeram com Jesus Cristo. Jesus Cristo pregando em Jerusalém, dizendo que ele era o que ele era, o Salvador, o Libertador. E o povo dizendo, é blasfêmia, esse homem é réu de morte, porque ele se diz ser filho de Deus. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou. O Senhor me enviou a profetizar contra esta casa. O Senhor enviou Jeremias a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Sério, né? Sério? Vocês ouviram todas as palavras que eu falei, que eu acabei de anunciar? Quando fala-se de profeta, muita gente quer, mas o papel, a tarefa do profeta é uma coisa muito séria diante de Deus, porque ele vai profetizar a palavra de Deus contra ou a favor, e nós só queremos receber palavras de bênção. E quando vem uma palavra vinda da parte de Deus que vai contra a gente, irmã Socorro, se arrependa dos seus pecados, senão Deus vai enviar o mal contra a senhora. E todas querendo mostrar serviço, né? Porque dessas 21, somente 16 vão pro plano. A senhora quer que a sua casa vire uma maldição? Não, então se arrependa, minha irmã e meu irmão, do seu mau caminho. Se arrependa. E aí veio esse profeta enviado da parte de Deus, profetizando coisas futuras que ia acontecer com Jerusalém, caso eles não se arrependessem do seu mau caminho. E aí ele era réu de morte, porque ele profetizou contra essa cidade, contra a casa do Senhor. Imagina, a casa do Senhor é uma louca. É um louco dizer que a casa do Senhor será destruída. É um endemoniado falar isso. Que a casa do Senhor, a casa de Deus, será feita em ruína. Eles pensavam que Jeremias era um mau profeta, mas aquela profecia vinha da parte de Deus, por causa dos pecados, das maldades. Tanto é que aconteceu um assassinato ali, eles iam matar Jeremias. Os sacerdotes. Esse homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Porque nós temos que desejar só o bem para a cidade. Nós temos que desejar só a felicidade para um povo, para uma família. E quando vem uma palavra dura de ruína, que veio, ele prediz a ruína do templo e de Jerusalém. Essa cidade será destruída. A bateria lá que eu tava olhando no sangue, mas no final eu não sabia nem avisar pra mim. Essa cidade vai virar ruína.
Por exemplo, vem um profeta na minha casa e vai dizer: olha, Socorro, a tua casa vai virar ruína. Porque isso vem da parte de Deus. Diante dessa profecia, o que a irmã? A irmã fica triste, porque uma luta de 20, 30 anos de trabalho, de oração, dizer que a minha casa vai virar ruína, eu vou ficar muito triste. Se você já conhece servido por capricho pelo melhor equipe, a família Contrato espera por você. Mas eu não vou poder fazer nada. Restaurante Contrato, o restaurante da família. Mas não é isso que eu quero. Eles ficaram, meu Deus, a profecia vem que esse templo vai virar ruína, um templo que nós passamos quantos anos. Mas eles, porque eles eram pecadores, eles já pensou uma casa que dura 50, 60 anos para ser erguida, depois vinha um profeta dizer: essa casa vai virar ruína. Aí o proprietário, o dono, tá maluco, tá louco? Absurdo. Porque ninguém quer que a sua casa vire uma ruína. Ninguém quer isso para si. Ninguém quer a ruína. Nós lutamos, trabalhamos para a edificação, para a construção. Mas só acontece isso com a ajuda de Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E falou Jeremias a todos os príncipes, a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras. Foi o Senhor que me enviou. Foi o Senhor que me enviou. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos. O profeta Jeremias falou para aquele povo. E ele fala para nós hoje. Porque ele é um profeta eterno, um profeta vivo, que a profecia dele vai de gerações em gerações e dá uma sucessão. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala para mim: agora, pois, melhorai os vossos caminhos. Melhorai o meu caminho, os caminhos dos judeus, do gentil. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E ouvi a voz do Senhor vosso Deus. É coisa que a irmã Socorro quer mais, é ouvir a voz de Deus. A irmã Socorro quer ouvir a voz do Deus de Jeremias, do Deus de Isaías, do Deus de Ezequiel. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o rio, Ele é a fonte das águas vivas e do grande salvação. Melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Melhorai as vossas ações. Combinou meu relógio com a minha blusa, né? O meu relógio combinou com a blusa. Melhorai. Arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Amém. Arrepender-se-á. Arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós.
Arrepender-se-á. Arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Eu reconheço, nós reconhecemos que diante do Senhor nós só pecamos, cometemos injustiça e nós precisamos nos converter da nossa ira, do nosso ódio, da nossa raiva, das nossas murmurações, das nossas queixas, das nossas paixões, das nossas imoralidades, das nossas prostituição, das nossas idolatrias. Quanto a mim, ele falou e disse: quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos filhos. Quanto a mim, ele disse: eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos filhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós e sobre essa cidade e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas coisas. Ele estava profetizando sobre situações que iam acontecer até após a morte dele. Ele sabia que por causa daquelas palavras ele corria um grande perigo de ser morto. Ele sabia muito bem disso. Pelos sacerdotes e pelos que se diziam estar na casa do Senhor. Mas ele profetizou também sobre isso. Sabei, fique sabendo vocês. Eu não sabia que ele era um inocente. Eu não sabia que ele foi enviado de Deus. Ninguém sabia. A gente pensava que ele era um falso profeta, que ele era um malfeitor. Não, sabei. Eu estou sabendo que ele é um enviado de Deus, que ele é um profeta de Deus, que ele é um instrumento de Deus. Eu estou sabendo. Sabei que ele não está falando por ele mesmo. Deus o enviou, Deus o mandou. Nós vamos prestar conta com Deus, não é com ele. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós. Foi o que fizeram com Jesus. Por isso que Jerusalém será pisada e sitiada pelos gentios na grande tribulação, porque lá mataram os profetas que Deus enviou. Zacarias, Jesus Cristo, sobre essa cidade, sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas as coisas. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte. Já mudaram de ideia. Eles estavam confusos. Esse homem é réu de morte. Aí depois que ouviram Jeremias: não, esse homem não é réu de morte. Esse homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou.
Ele não é réu de morte. Também se levantaram alguns dentre os anciões da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo. Aí eles lembravam, eles eram estudiosos, eles examinavam, eles eram príncipes, sacerdotes do povo de Deus, líderes. Que Jeremias estava falando para chefes do povo, líderes e príncipes e reis e sacerdotes, que eles estavam em pecado diante de Deus. Também se levantaram alguns dentre os anciões da terra e falaram toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o moratista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá. Antes não temeu este ao Senhor. Eu me emociono. Eu me emociono porque o profeta, ele colocou a vida dele em risco. Não é fácil falar em nome do Senhor, levar a mensagem de Deus, porque podem te matar, meu filho. Podem te matar, mas também como eles podem se converter. As duas coisas podem acontecer contigo. E aqui aconteceu algo. Eles queriam matar Jeremias. Eles não aceitaram a palavra dura de advertência, que a casa de Deus ia virar um montão de pedras, ruína. Não só a casa de Deus, até a cidade toda, os moradores iam ser devastados. Deu uma devastação da parte de Deus. Mas eles se converteram a Deus. O rei temeu. O rei temeu as palavras do profeta. Ele poderia matar, como para o Jeremias. Não, eu estou na mão de vocês. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Jeremias estava na mão deles. Eles podiam fazer o bem ou o mal para Jeremias, matar ou deixar viver. Eu estou nas vossas mãos. Vocês têm o poder de me deixar viver como de me matar. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Se eu merecer a morte, me matem. Se eu merecer a vida, que me deixam viver. Sabei com certeza que se me matardes, a mim trareis sangue inocente sobre vós e sobre essa cidade. Então não foi fácil aquela mensagem. Muitos querem ser profetas de Deus. Muitos homens e mulheres querem ser a boca de Deus. Mas para ser a boca de Deus, tem que colocar a vida em risco e depender totalmente de Deus. A vida de Jeremias estava na mão deles. E aconteceu algo maravilhoso aqui. Esse homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Que maravilha!
Eles reconheceram que Jeremias estava ali falando em nome de Deus, o nosso Deus. Eles se converteram ao Senhor. Ele não é réu de morte. Que maravilha. Aí eles lembraram do Miqueias, que também profetizou, moralista. Então aconteceu uma bênção ali. E falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, moralista, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá. E falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montão de pedra, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram no porventura Ezequias, rei de Judá, e toda Judá. Antes não, ele temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor. E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. Ele se arrependeu, ele implorou o favor do Senhor, e Deus se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma. É isso que Deus quer, que a gente ouça a voz de Deus, o Evangelho, através dos seus apóstolos, nos arrependemos do mau caminho, e nós nos imploramos agora o favor do Senhor, porque Deus, Ele já falou contra o mundo, Ele enviará o mal sobre esse mundo, e só os que implorarem o favor de Deus, só os que temem a Deus e se converterem de todo o coração, vão escapar do mal que Deus, por causa do pecado. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semeias, Criatias. Ele profetizou contra esta cidade, contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joaquim, todos os seus valentes e todos os príncipes, suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou uns homens, e Elatão, filho de Acabor, ao Egito. Eles tiraram Urias do Egito, trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. A mão, pois, de Alcião, filho de Safã, foi com Jeremias, para que não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Olha que maravilha! Deus deu um grande livramento para Jeremias. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, pois que não entregasse nas mãos do povo para não ser. Que maravilha de Deus! Eu me emociono, porque reis, príncipes, sacerdotes, príncipes, grande povo de Deus, tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus, se arrependeram, pediram o favor de Deus, e Deus se arrependeu do mal que mandaria para aquele povo. É isso que Deus quer, que a gente ouça a voz de Deus, nos arrependemos, fazemos como os reis espíritos, não venhamos. Quando Deus levanta um profeta ou uma profeta, nós vamos ouvir a voz de Deus e pedir o favor de Deus, não desejar o mal, não querer matar ninguém, não desejar praga, mandar praga, enviar praga, etc. Não, mas sempre que Deus tenha misericórdia de nós. E aí Deus ajudou Jeremias, e esse homem poderia ter sido morto por causa dessas palavras, mas Deus deu um grande livramento para esse homem. Por isso eu me emociono muito e glorifico esse Deus, exalto esse Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.